Vamos lá? Então o reino do céu será como as 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram, prepararam as suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco do óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. 13. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. Próximo texto, 1 Pedro 5, 8 e 9. Também a gente vai ler aqui. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se que os seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Vamos ter um momento agora de oração. E eu queria que nessa oração você orasse por você mesmo. Peça ao Espírito Santo para falar o seu coração. Queridos, não sou eu que quero ministrar essa palavra para vocês nessa noite, mas sim o Espírito Santo. Isso falou muito comigo, porque muita gente tem sido pega de surpresa todos os dias. Homens, mulheres, crianças. E como eu gosto de ensinar, existem algumas lições nesses textos que eu quero compartilhar com os irmãos. Mas peço ao Espírito Santo para falar com você nessa noite, para que Ele te mostre agora aonde você tem que ligar o alerta da sua vida. Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela Tua presença mais uma vez nesse lugar. Eu creio, Deus, que o Senhor já está aqui, através das ministrações, dos louvores, das orações, mas eu clamo, Pai, mais uma vez, fala aos nossos corações. Meu Senhor, eu reconheço o quão fraco, o quão falho, o quão miserável eu sou, o quão pequeno eu sou, e o quanto eu careço da Tua graça e da Tua misericórdia nessa noite. E Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Deus, que nada e nem ninguém venha tirar, Pai, das nossas mentes, do nosso coração, aquilo que o Senhor quer ministrar para nós nessa noite. Que todo embaraço, que todo o força contrária, que tudo aquilo que vem para tirar a nossa atenção, para nos distrair, que venha cair por terra agora em nome de Jesus. E que Teu amor, que a Tua graça e que a Tua misericórdia seja sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está aqui e sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Queridos, Israel, quero falar um pouquinho dessa nação. A maioria de vocês conhece, mas para trazer mais clareza. Israel é a nação mais
mais bem protegida, mais bem preparada militarmente na face dessa terra. E eu não assisto jornal, não gosto, né, mas esses dias, por eu estar em casa e por esses acontecimentos que fala muito, né, o meu coração, o coração da igreja, né, quem entende aqui, né, o que significa Israel, aquela nação, para a volta de Jesus, tem que estar atento ao que acontece lá naquela nação. E a grande pergunta foi: como Israel foi pega de surpresa? O que aconteceu com Israel? As maiores tecnologias, os melhores soldados, quantidade de armamento, tudo está ali naquela cidade, naquele estado. É um estado, queridos, que é menor do que o menor estado do Brasil, que é Sergipe. É um país extremamente pequeno, mas que tem um significado no mundo espiritual muito grande. Por que Israel foi atingido? Israel tem uma tecnologia que se chama o domo de ferro, que é o seguinte: todo armamento que sai de qualquer lugar e entra em Israel, tem um outro míssil que sai e atinge aquele míssil para ele não ser atingido. Israel, ela é atacada constantemente. Israel é odiada pelos palestinos, pelos sírios, os libaneses, o Irã, todos aqueles países que estão ao redor ali. E a gente vai entender mais um pouquinho. Quero falar um pouquinho da história e depois a gente vai estar entrando, né, na nossa ministração. Mas o que aconteceu com Israel? Que ela foi atingida. Muitas pessoas morreram. Israel foi pego de surpresa. Por quê? E aqui eu quero enumerar algumas lições que nos traz para a nossa vida prática como servo do Senhor, para nos deixarmos alerta. Queridos, a gente fala. Hoje falei com os jovens a respeito da disciplina na vida de um discípulo de Jesus, uma lição que falou muito ao meu coração, né? E a gente tem deixado isso de lado. A gente tem levado as coisas do Senhor de qualquer forma. Nós somos disciplinados no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos negócios, mas o mais importante, que é a minha vida espiritual, não temos disciplina. Levamos de qualquer jeito. Tá bom. Tá bom do jeito que está. Não oramos, não lemos a Bíblia, não jejuamos, deixamos de estar na igreja. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso. Todo mundo está vendo as atrocidades que o Hamas cometeu com os judeus. Queridos, a gente está falando aqui de crianças decapitadas, de mulheres grávidas, mortas, de homens, de senhoras de 80 anos sendo sequestradas. Isso é só um pouquinho do que aconteceu ali. Porque simplesmente eles foram pegos de surpresa. Queridos, o diabo ele não está brincando de ser diabo. Mas nós muitas vezes brincamos de ser discípulos de Jesus, de ser cristão, de ser crente, de ser evangélico. Amém? E a primeira coisa que me chamou a atenção, Israel, de 4 anos, 5 anos para cá, ele começou a ter muitos debates internos. É a oposição querendo derrubar o governo atual. Israel, o sistema de governo é diferente. Tem um presidente, mas quem manda, quem governa é o primeiro-ministro. Ele está no cargo há alguns anos. Se pesquisarmos um pouquinho, ao longo aqui de 4, 5 anos, existe um problema político em Israel
que eles querem destituir o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Muitos problemas internos. Briga entre eles, a própria nação, poderes da nação dentro da nação, discutindo, brigando, passeata na rua por causa do governo, pró-governo, fora governo. E isso tirou a atenção de Israel. Então, a primeira coisa, problemas internos. A segunda coisa, veio tudo de uma vez só. Israel foi atacado pelo mar, pela terra e pelos céus. E foi tão forte esse ataque, tão forte, que o sistema de defesa de Israel não conseguiu deter os mísseis, abater as pessoas que vinham pelo mar e pela terra. Quantas vezes, querida, nossa vida parece um caos sem fim. É problema na família, é problema no trabalho, problema nos negócios, problema na escola, é problema com filhos. E aquilo está um turbilhão de problemas. Problema de tudo enquanto é lado. Quando você acha que você está saindo de um, já bate no outro e vem. E isso tem tirado a nossa atenção do Senhor. Quem aqui já andou de avião? É uma experiência incrível, incrível. E eu vou ilustrar o que eu falei aqui através de uma experiência que eu tive. Queridos, eu estava indo para Belém. Saí daqui de Belo Horizonte para Confins, uma chuva, e o tempo estava muito nublado. Muito nublado. Mas mesmo assim, o voo aconteceu no horário normal. Isso aconteceu comigo algumas outras vezes. Aí, beleza, o aviãozinho começou a subir. E quando ele passou por aquelas nuvens, gente, um sol, mas um sol, que assim, eu nunca vi tão bonito aquele sol. Mas o que eu quero falar isso com vocês? Não é que eu andei de avião, não. É que por mais, ou por maior, que seja o problema que nós estamos passando, o sol da justiça, ele está acima desses problemas. E esse sol é Jesus. Ele sabe das suas necessidades, das suas dificuldades, dos seus problemas, de tudo que você está passando. Mas muitas vezes nós focamos nessas nuvens negras, na escuridão, nesse monte de problema que a gente está passando, é dificuldade, é estresse, é problema com o casamento, é problema com o filho. Mas a gente sabe que acima desses problemas existe um Deus que está pronto ali. E de repente, o avião passou por aquelas nuvens e foi naquele sol maravilhoso. Uma viagem tranquila, bonita, um sol azul por cima. Mas se ele descesse um pouquinho mais, continuava negro. Terceiro, pessoas próximas, mas que eram inimigas. O Hamas tinha infiltrado dentro de Israel vários soldados do Hamas. E a coisa foi tão bem coordenada, tão bem orquestrada, que ao mesmo tempo que entrava gente na terra, no mar e no ar, no meio de Israel existiam soldados do Hamas que começaram a atacar o pessoal. E depois eles foram mortos ali pelos soldados. O que isso traz de lição prática para a minha vida? Queridos, quantas vezes nós levamos para dentro da nossa casa, do nosso convívio, inimigos? Quantas vezes nós trazemos para o nosso lado pessoas que vão nos ferir, que vão nos matar? É aquele negócio, dos jovens. Vou falar um pouquinho aqui para os jovens.
Ô amigo, vem cá. Vou te apresentar uma amiga minha aqui, ó. Aí, beleza, tal, chega lá. Ô fulano, beleza, tal, qual que é o seu nome? Eu ouvi isso aqui, é muito engraçado. Não, o nome dela é Pomba. Pomba gira. Né? Você sabe que aquilo vai te afastar dos caminhos do Senhor. Você sabe que esse homem, com essa mulher, com essa menina, com essa menina, vai te tirar dos caminhos do Senhor. Mas você baixa a sua guarda e deixa essa pessoa entrar na sua vida. E queridos, um dia essa pessoa vai te destruir. Não tem como. E a gente tem aberto a porta da nossa vida, das nossas casas, para pessoas que vão nos atacar e vão nos destruir. Israel, ele não se atentou a isso. Um país extremamente inteligente, das melhores tecnologias. Sabia? Quem usa o Waze aqui para dirigir? Foi inventado lá em Israel. Uma mão na roda do mundo, né? Foi inventado lá, uma das invenções, entre várias outras. Mas eles não conseguiram identificar que no meio deles haviam vários inimigos. E eles foram pegos de surpresa. Se atente a isso, querido. Eu não estou falando que devemos fechar dentro dessa bolha que se chama igreja e deixar o mundo lá fora. Não, vocês nunca vão me ouvir falar isso aqui. Pelo contrário, a igreja tem que estar lá fora. Mas eu estou falando aqui de amigos. Aquela pessoa, Benito, que você leva para a sua casa, para o seu convívio. Todo mundo entendeu? Porque senão a gente vai sair daqui... Não, acabou. Não tem amizade com mais ninguém, pastor. E não, queridos. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Vamos caminhar? Quarta. Eles baixaram a guarda porque era um feriado no dia do ataque. No dia, acho que foi no dia 7, né? 7. Comemorava o Sucote. Qual feriado que é esse? Eles comemoravam a proteção divina de Deus durante os 40 anos que eles passaram no deserto. Esse é o feriado de Sucote, que eles estavam comemorando. Ou festa da colheita. Muitos judeus têm um costume de, durante esse feriado, não ficar em casa. Eles armam barracas, né, como se fossem os antigos lá no deserto, e vão ficar nessas barracas. Então Israel estava com muito disso, nesse dia 7. Queridos, o que isso traz de lição? Aplicação prática. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda quando você estiver fora daqui dentro da igreja. Não baixe a guarda. Sede prudente em qualquer lugar que você está, ou qualquer lugar que você estiver. Né? Israel baixou a guarda e foi pego de surpresa. Eles nunca imaginariam que haveria um ataque tão forte como houve. Né? E está sendo considerado aí o 11 de setembro de Israel. Todo mundo sabe o que aconteceu aqui 11 de setembro. Ainda vai ter muita coisa ainda. Né? O desdobramento dessa guerra está longe de acabar. Por quê? Porque eles foram pegos de surpresa. Amém? Quinto, eles pararam de estudar o inimigo. Queridos, todo mundo aqui sabe quais são as suas fraquezas. Eu sei quais são as minhas. Então é aí
que eu tenho que ficar mais atento. Israel baixou a guarda, ficou tranquilo, preocupado com um monte de coisas, sossegado, e deixou de estudar o inimigo. Queridos, eu sei, se o diabo, ele me tentar nisso, e nisso, eu vou ser fraco. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que antecipar. Se eu sei que eu sou fraco em alguma área da minha vida, é aí que eu tenho que ser mais vigilante. É aí que eu tenho que ter mais atenção. Porque senão eu vou ser pego de surpresa. Sexto, confiaram no governo, no exército e na sua tecnologia. Queridos, o exército de Israel sai de Israel para ir treinar o exército dos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? O pessoal dos Estados Unidos tiveram aqui em Brumadinho, na época daquela tragédia que teve, que são os mais bem treinados. E o mundo todo, né, que convive de forma pacífica com Israel, Israel treina o exército deles. Inclusive os Estados Unidos. Então, Israel estava sossegado. Estava tranquilo. A gente tem os melhores homens, as melhores armas, as melhores tecnologias, mas foram pegos de surpresa. O que isso traz de aplicação para mim? Não confie na força de vocês mesmos. Né? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus. Confie única e exclusivamente em Jesus. Queridos, nós não somos nada. Sabe? E o dia que a gente começar a achar que somos alguma coisa, ali você já começa a cair. Ah, porque eu dou uma boa aula, porque eu prego bem, porque eu canto bem, porque eu ministro bem, porque eu tenho eu falo bem. Isso não é nada para o inimigo. E menos ainda para Deus. Israel confiou demais em tudo que ele tinha. E foi pego de surpresa. Sétimo, Israel preocupou demais com o Irã. É um inimigo que está mais longe, né? Que tem um grupo terrorista que chama Hezbollah, que é muito melhor, que ele é mais preparado, com mais armas, com mais soldados, e esqueceu daquele que estava do lado dele aqui, ó, que era o Hamas. E por isso ele foi pego de surpresa. Ele negligenciou aquele que estava pertinho dele aqui, que era pequenininho. E preocupou demais. Tanto é que eles já estavam costurando um acordo entre esses países árabes, inclusive o Irã, para eles terem um acordo ali de paz. Né? Estava se desenhando aí agora acabou. Queridos, nós não tropeçamos em pedras grandes. São as pequenininhas que nos fazem cair. Então, muito cuidado com isso. 8. As distrações, né, da vida. Nós falamos um pouco disso hoje, na nossa escola bíblica dominical, com os jovens. Né, a gente entrou num assunto de por que, né,
a gente não vê mais dentro da igreja o que a gente via antigamente lá no início da igreja. Curas, maravilhas, né? E a gente falou muito a respeito disso. E a Amanda falou algo que tem se tido muita distração nos nossos dias. Qualquer coisa nos distrai. É uma modinha nova, é um celular, é um computador, é um tablet, é uma Netflix, é uma Amazon Prime. Tudo tem nos distraído. E isso é um perigo para os nossos dias. As distrações, ela tira o nosso foco de Jesus. Tira o nosso foco do nosso propósito. Tira o nosso foco da nossa caminhada. As distrações, elas são perigosíssimas. E o diabo, ele é mestre, porque ele sabe que qualquer coisa me distrai. Então, ele planta várias distrações na minha vida. Israel estava distraído, pensando num monte de coisa, fazendo um monte de coisa, e foi pego de surpresa. Nono, já estamos caminhando aqui para o final, tá, queridos? Israel esqueceu que o Hamas, ele não está preocupado com o território de Israel. Muito se fala aqui a respeito de território, mas no Hamas, como no Hezbollah, e nesses grupos terroristas, eles têm uma carta que o negócio deles é exterminar judeus, cristãos e os israelitas da face da terra. Cristãos, não é só os de Israel não, tá? Então, esse papo aí de território é um pano de fundo para mascarar o verdadeiro sentido dessa guerra. Queridos, eles não querem ver nenhum judeu na face da terra. Eles querem exterminar. Acabar com eles, com os cristãos e com os israelitas, aqueles, né, de descendência de Israel. Esse é o propósito desse grupo. É diferente do inimigo das nossas almas? O que o diabo quer? Israel esqueceu disso. Estavam preocupados com outras coisas. E foram pegos de surpresa. E décimo, para a gente finalizar, eles chegaram perto demais do inimigo. Quem aqui ouviu falar daquela festa que tinha mais jovens? Queridos, eles estavam praticamente do lado da faixa de Gaza. Estava muito perto. E foi por ali que eles chegaram primeiro. Só ali, até agora, tem mais de 260 pessoas mortas. Aplicação para as nossas vidas. O quão perto a gente tem chegado do pecado? E nós sabemos que o pecado nos afasta de Jesus. O pecado é o que? Separação. Quando eu estou no pecado, eu estou vulnerável ao ataque do diabo na minha vida. Israel brincou com o inimigo. Ele fez festa do lado, pastor Onésio. É uma loucura isso. Do lado do inimigo. Queridos, o muro pertence ao diabo. Não fique em cima do muro, porque o muro já tem dono. Fique do lado de cá. Fique do lado de Jesus.
Amém? Não brinque com o pecado. Não brinque com o diabo. Não ache que você vai ficar dando voltinha, indo lá, indo aqui, indo lá, indo aqui, e ele vai deixar você fazer isso, que ele não vai. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te destruir. E a gente está vendo o que aconteceu. Andaram, caminharam muito próximo do inimigo. Eu falei que eles foram pegos de surpresa. Mas, para finalizar, o que não fazer? Ou o que fazer para não ser pego de surpresa? Vou enumerar aqui 4 coisinhas. Grave bem isso. Primeira delas, aprenda com os erros em que você caiu. Duvido que Israel vai cair fácil, novamente. Escute só, daqui a um tempo, Israel vai ser o país mais seguro do mundo, porque eles vão entender que eles erraram e foram pegos de surpresa. Então, aprenda com os erros em que você caiu, volte atrás, conserte enquanto há tempo e siga. Siga caminhando. Segundo, não espere seu inimigo te atacar de novo. Ataque o inimigo. Queridos, todo poder nos foi dado nos céus e na terra. As melhores armas, as melhores tecnologias estão ao nosso dispor. Amém? Então, use as armas que você tem contra o diabo. Terceiro, muito importante, junte-se ao exército de Deus ao seu redor. É o que a gente está fazendo aqui, ó. Queridos, não deixe de congregar. Não se afaste da presença de Deus. Por mais difícil que seja estar aqui, não abra mão disso. Porque é aqui que nós nos fortalecemos, que nós ajudamos uns aos outros. Amém, queridos? É aqui que nós recebemos uma palavra vindo do trono do Senhor, que nos vai fazer caminhar durante a semana com mais ânimo, com mais força, com mais disposição. Né? Nós temos a tendência de baixarmos a guarda, voltarmos atrás, diante de qualquer dificuldade da nossa vida. Não faz isso não. Não volta para trás não. Por mais difícil que seja. Continua aos pés do Senhor. Junte a esse exército maravilhoso, que é mais que vencedor. É aqui que nós temos força. É aqui que os nossos escudos, as nossas defesas nos protegem contra as ciladas, contra os ataques do diabo. É aqui que somos ministrados, somos sarados, curados, transformados por essa palavra. Não é por causa de mim, do pastor. Não, é essa palavra. Sabe, que é vida, que transforma, que restaura. Mas se a gente deixar de conviver, se a gente deixar de estar aqui dentro, nós vamos morrer lá fora. Amém? E quarto, para finalizarmos, volte a viver em alerta. Todos os dias, queridos, ao acordar, já liga seu radar em Jesus e fica alerta. Não vacila, fique atento, tenha discernimento espiritual. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de congregar. Tem se pregado aí um evangelho falso.
Tem que se banalizado a igreja, os cultos. Não, queridos. Fique esperto. Fique esperto. Fique alerta. Amém? Coloque-se de pé. Eu quero orar por vocês. Queridos, se essa palavra falar ao seu coração, eu creio, né, que passou um filmezinho na sua cabeça. Poxa, tenho vacilado. Isso não é vergonha, queridos, para ninguém. Eu tenho sido fraco. Eu tenho levado esse evangelho, esse cristianismo, de qualquer forma. Uma vida sem disciplina, sem vigilância. Tenho vacilado. Tenho brincado com o inimigo. Tenho andado com o inimigo. Eu quero orar por você nessa noite. A igreja continua orando. Queridos, se essa palavra falou com você, e você identificou que alguma área da sua vida, ela está descoberta, ela está sem proteção, eu quero orar por você nessa noite. Sai do seu lugar e vem aqui. Se essa palavra falou com você, vem aqui, nós queremos orar por você. Sabe por quê, queridos? Se formos pegos de surpresa, pode ser que eu não tenha tempo mais de voltar para trás. Muitos ali em Israel não tiveram a oportunidade de voltarem para trás, porque eles foram mortos. Então, se você quiser uma oração, vem aqui à frente. Nós queremos orar por vocês, para que o Espírito Santo cubra a sua vida e te dê graça, te dê misericórdia, para que você caminhe nessa terra de forma segura. E segurança só em Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, louvado, engrandecido seja o Teu nome. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Palavra essa, Deus, que foi ministrada aos nossos corações. Deus, e em nome de Jesus, nós clamamos a cobertura do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas a partir de hoje. Pai querido, se há alguém aqui que ainda não tem discernimento disso, que o Senhor venha falar ao coração dele durante essa semana, durante esses dias, e que ele venha buscar, ó Pai, essa segurança, que ela é única e exclusiva, só através do Teu sangue, só através do Teu Filho, Jesus Cristo. Pai, que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia venha nos consolar, venha nos guardar, venha nos cobrir, ó Deus, agora com a Tua proteção. Que o Teu sangue, Espírito Santo de Deus, venha nos cobrir, Pai, para que nenhum dardo inflamado do diabo venha nos alcançar, venha alcançar a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, os nossos filhos, Pai, e nós clamamos pela cobertura do Teu sangue sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Muito bom, né, esse tempo aqui que passamos juntos. E que o Senhor continue falando aos nossos corações.